Então, a foraclusão é isso, é uma não inscrição psíquica, é como se isso não existisse. Não é? E o Lacan vai dizer que a ciência faz uma foraclusão não do nome do pai, propriamente, mas uma foraclusão do sujeito. Não é? A ciência, com as suas pretensões de universalidade, gostaria de acabar com o sujeito, de criar um tipo de... Quer dizer, porque a pretensão da ciência é uma pretensão de ser universal, não é? De universalidade. Veja bem, é exatamente por isso que a ciência não serve para a clínica. Porque a ciência tem uma pretensão de ser universal. A clínica, pelo menos a psicanalítica, é uma clínica do singular. Por isso que o inconsciente é uma linguagem singular. É por isso que quando você sonha com alguma coisa, o analista não vai dizer é isso, é aquilo, é casamento, é dinheiro. Não. O analista, desde Freud diz isso na interpretação dos sonhos, 1900, o analista pergunta para o cara e diz assim, o que é isso aí? Me diz aí. Não é? Quais são as suas associações? O que é que você produz? Não é? Qual é a linguagem que gira, quais são os significantes, no sentido lacaniano, as associações que giram em torno desse sonho ou de um determinado elemento do sonho e tal. E, a partir daí, é possível dizer algo sobre o sonho, não é? Que não é necessariamente produzir um sentido. Então, não existem chaves simbólicas universais. Existem, claro, mas as chaves simbólicas universais, exatamente porque são universais, não servem para o sujeito. Lembra no primeiro, não sei se todo mundo estava aqui no primeiro encontro, e eu estava falando exatamente a diferença entre signo e significante. Não é? De que o signo é a partícula da linguagem, da estrutura de linguagem, que é da linguística, que é universal. Não é? O signo, ele precisa se tornar um significante para mim, eu preciso incorporá-lo, eu preciso digeri-lo, e ele tem que se tornar um significante para mim. Eu falava disso há pouco na sala de aula, não é? De que, para que você possa se tornar sujeito, a linguagem que vem do outro precisa ser incorporada por aquela primeira identificação que eu falei no nosso primeiro encontro, e tem que se tornar minha. Não é propriamente minha no sentido do eu, né? Do mim, do eu, mas ela tem que se tornar do meu corpo. De maneira que, quando eu falar, eu fale de forma singular. Não é? Por mais que a gente, quando fala, usa os signos que estão aí no campo da linguagem, se você não é psicótico, nem autista ou coisa parecida, quando você fala, como eu estou falando agora, você passa uma impressão de singularidade, ou seja, de que isso que eu estou falando é meu. É claro que eu estou citando Freud, Lacan e etc., mas é a maneira como eu engoli e digeri Freud e Lacan. Não é? É por isso que a gente precisa comer o pai, né? O Freud e o Lacan. E não ficar simplesmente repetindo Freud e o Lacan. Né? Quer dizer, é preciso... a incorporação significa isso, de que você traduza singularmente, da sua forma, esses significantes que vêm do outro. Não é? Então, os símbolos universais não têm muitos interesses para a psicanálise. Não é? Como eu disse, o Freud deu essa trela para o Jung, e o Jung foi adiante, mas se você sonha com a balança, não é? A balança como símbolo universal, universal não, ocidental da justiça, não sei se em outros países é a balança também, né? Não necessariamente você vai interpretar que isso tem a ver com a justiça, não. A lógica psicanalítica, ela é significante. É o som, balança. Não é? O que é que isso quer dizer? Então, o que é que quer dizer aqui, se nós formos 50, existem 50 balanças. Não é uma balança que tem um sentido universal do outro. Não é assim que a clínica psicanalítica funciona. E é exatamente por isso que ela não acompanha a ciência. E é exatamente por isso que a ciência não serve para a clínica. Porque a ciência não quer saber do sujeito. Ela foraclui o sujeito. Nós fizemos uma pesquisa, eu acho que eu já comentei com vocês, não sei se
nesses últimos seminários, mas nos anteriores. Em 2010, nós fizemos uma pesquisa que se intitulava O Lugar do Sujeito e do Gozo nos Processos de Medicalização dos Sintomas. Não é? Foi uma pesquisa pequena, mas muito interessante, porque a gente discutia exatamente, a gente foi entrevistar médicos, não só psiquiatras também, mas médicos, endocrinologistas, cardiologistas e etc. Fizemos uma entrevista, não é? Assim, uma entrevista semi-estruturada. Então, a gente entrevistava os médicos para saber exatamente como é que eles tratavam o sujeito e o gozo. Não é? E a pergunta principal foi uma pergunta que a gente tirou de uma conferência do Lacan sobre psicanálise e medicina, que o Lacan, nessa conferência, diz uma coisa que deixa os médicos meio... O Lacan vai dizer que os médicos, nessa conferência, ele diz que os médicos sofrem de uma falha epistemossomática, não é? e que eles não entendem que o sujeito, quando procura um médico, ele não necessariamente quer se curar. Ele pode querer uma anuência em permanecer doente, como é o caso dos nossos diagnósticos psiquiátricos. Não é? Isso, em lacanês, se chama gozo. Não é? Você querer permanecer doente é uma forma de manter-se gozando com essa doença. Gozando no sentido psicanalítico. Não é tendo orgasmos, não tem nada a ver com isso. Não é? E aí a gente, obviamente que as perguntas para os médicos eram como é que eles tratavam, por exemplo, o fato de que os tratamentos não funcionavam. Não é? Por exemplo, no psiquiatra, por que as medicações não funcionavam? O que é que acontecia? Quando aconteciam esses problemas. Né? Ou no endocrinologista, por que o sujeito fazia dieta e não emagrecia? Por exemplo, não é? Ou para o cardiologista, por que o cara passava-se a dieta e tal, não pode comer sal e pererê parará, e o cara continuava comendo e tal. Não é? E, obviamente, que os médicos, eles dizem isso da seguinte forma, que é o máximo que eles chegam com relação ao sintoma e ao sujeito. Eles dizem que é uma não adesão ao tratamento. Não é? E ficam aí. Eles não se interrogam por que o sujeito não adere ao tratamento. Não é? E nem querem saber. Quando isso acontece, aí eles mandam, tem uma série de estratégias, saberes afins, eles mandam para os psicólogos, para os psicanalistas, para os profissionais que giram ali em torno da clínica médica, porque eles mesmos não vão tratar isso não é? Eles não querem nem saber disso. Não é? E a pergunta que a gente fez, que tinha a ver com essa questão que o Lacan colocou nessa conferência, que era uma pergunta que interrogava isso. Você acha, que é uma pergunta sobre o gozo, né? Você acha que o paciente pode não querer se curar? 100% disseram que não, que o paciente quer se curar. É porque ele tem algum problema que não adere ao tratamento. Todos, absolutamente todos, responderam que não, eles não entra na cachola deles essa possibilidade do sujeito não querer se curar. Não é? Portanto, eles não têm noção do gozo. Não é? Quer dizer, as práticas médicas, elas inevitavelmente são meio que acossadas pelo sujeito e pelo gozo. Mas elas não querem saber, eles não têm conceitos para falar disso. Não é? Quem vai falar dessas coisas é a psicanálise. Por quê? E aí é o segundo ponto, que a psicanálise acompanha a ciência. Mas a psicanálise acompanha a ciência numa outra perspectiva. Ou seja, tudo aquilo, como diz Lacan, a psicanálise é filha da ciência, porque esse real do corpo e do sexo e da morte com o qual a psicanálise trabalha só foi possível por conta do surgimento da ciência, não é? Só foi possível a gente falar dele porque a ciência fez um buraco no real, não é? Tirou o sentido, porque vejam que o sentido tampona o buraco do real, né? A ciência foi lá e bordou o buraco do real, né? Diz, tem um real aqui, um real racionalizado, que a gente pode olhar e ver, e etc.
e não simplesmente um sentido, a gente pode investigar, pesquisar e etc. Não é? Mas a psicanálise ela vai trabalhar com tudo aquilo que essa pretensão universal da ciência rejeita, muito especialmente o sujeito. Não é? A ideia, por exemplo, que é fundante da ciência, de que o pensamento garante a existência, é uma brincadeira. Não é? Penso, logo sou, não tem nenhum perigo disso acontecer. Quem dera que fosse assim, não é? Seria fácil que a sua existência ou o seu reconhecimento lhe fosse dado pelo pensamento, não é? Lamento informar que não rola, não é? Não é a racionalidade ou o pensamento, ou você pensar mais, ou pensar bem, ou pensar que você vai ter as garantias da sua existência. Não é? O problema é mais grave. O problema é exatamente como o sujeito vai tratar exatamente esse buraco da existência. Porque você colonizar o buraco da existência com pensamento ou com sentido também não tem muita diferença. Não é? Então, toda essa característica do discurso científico é uma característica que implica duas coisas. Se você foraclui o sujeito, você vai criar um tipo de discurso que é um discurso que racionaliza o real, que era exatamente isso que eu estava lhe dizendo, racionaliza o real e vai supor, não é, que esse real ele pode ser compreendido pelo pensamento, não é? E não pelo sentido. Não é? Que nós podemos, por exemplo, organizar o real a partir de uma racionalidade científica. Veja que o iluminismo nasceu com essa ideia, não é? De que o idealismo do iluminismo vinha com isso, de que nós poderemos racionalizar o real do laço social, da vida humana, da ciência, da cultura e etc., através da ciência, e isso vai fazer com que a gente melhore a vida das pessoas. Não é? Podemos fazer uma política racionalizada e pererê parará. Professor, nesse caso, nesse tema, quando o senhor coloca a questão do nazismo, da segregação, consequência, o senhor está querendo dizer que é consequência desse processo de racionalização? Exatamente. Você vai ter porque é como eu disse, não sei se foi aqui na vez passada, né, de que o mundo moderno, a gente tira o soberano e coloca o saber como sendo o agente do laço social, que era exatamente o que caracteriza o que o Lacan chama de discurso universitário. No discurso universitário, você acredita que com o saber você pode normatizar as coisas, não é? Você pode racionalizar as coisas e normatizar o real, e que as coisas vão ficar tudo bem. Não é? Você racionaliza um curso de psicologia com determinados compartimentos de saber, não é? E acredita que no fim de 5 anos você vai ter um psicólogo sabido, não é? Sabendo de tudo. É verdade? Não é verdade. No fim do curso, você padece, eu brinco com meus estagiários dizendo que os estagiários padecem da histeria transitória do estagiário, né? Que é esse último ano que você nem é profissional, não é? Mas tem que ser profissional, mas não é, e nem se reconhece. Isso produz uma condição histérica, né? De que você não se reconhecer, mas está sendo convocado a ocupar um lugar que você ainda não está lá, mas tem que estar sem ainda se reconhecer, não é? O que é uma coisa complicada para os estagiários. Eu brinco dizendo que é a histeria transitória. Se a histeria vai perdurar, é problema de cada um, né? Mas que é um momento transitório de não reconhecimento, né? Porque todo o pensamento que você teve, todo o estudo que você fez nos 5 anos, não vão garantir a sua existência
como psicólogo. O reconhecimento é de outra ordem, né? É de um trabalho que o sujeito fez com a castração e com o desejo, se fez, que pode não ter feito, não é? E se não fez, vai pagar o preço de não se reconhecer no fim do curso, obviamente, não é? Mas se fez, e ainda assim, se fez, você vai saber que no fim ainda tem muito o que fazer. Esse é o problema da castração, né? A gente acha que acabou e diz, puta merda, tem uma porrada de coisa para fazer ainda, né? Tem um monte de coisa. Quer dizer, é o nosso caso, né? Meu filho estava me perguntando outro dia, pô, rapaz, mas tu ainda está estudando? Eu disse, meu filho, infelizmente, vou morrer estudando, não tem jeito, né? Quer dizer, porque eles acham que terminou a faculdade, não precisa mais estudar, isso é uma maravilha, né? E você não tem mais um monte de coisa para fazer na vida depois da faculdade, tem que estudar e tal e tal. Isso é você trabalhar com a castração, né? Você nunca vai ter essa garantia absoluta de que terminou, né? Porque a linguagem não termina, só quando você morrer, né? Aí você para de trabalhar, né? Depois da reforma, nem isso, né? Você vai morrer e vai continuar trabalhando. Vai estar ainda, né? Se aposenta depois de morto e olhe lá, né? Então você vai ter, por exemplo, na lógica, Lacan dá dois exemplos, além do iluminismo, dá dois exemplos muito sugestivos desse processo. A gente pode encontrar, por exemplo, com Foucault, um exemplo que é exatamente o que Foucault chama da fundação da sociedade da norma, não é? Ele diz, nós saímos da lei para a norma, o que era uma lei simbólica se torna uma norma, e a norma, como eu disse, é uma norma imaginária, não é? Quer dizer, que é mais ou menos o que acontece com o direito, apesar de que o direito não desconhece, como eu disse na aula, no primeiro seminário, não desconhece a referência simbólica da lei. Mas é diferente, porque o direito é uma normatização imaginária, no sentido da imagem, não é? É diferente da moral cristã, por exemplo, não é? Que é imaginário também, mas tem uma fundação simbólica. Então veja que é como se você tivesse uma lei sem pai, não é? Uma lei onde ela pode operar sem referência ao pai, porque é racionalizada. Entende? Isso causa paranoia. Isso causa uma paranoia, porque não tem ninguém no lugar de exceção, não é? O lugar do pai morto, aí, porque como é imaginário, lembre-se que o lugar do pai morto é um lugar que organiza as coisas. Não é? Como assim? Porque se o pai simbólico, sendo o pai morto, pai morto é o pai simbólico, é o bom pai, não é? Ele garante as coisas por quê? Porque ele está no lugar daquele que é o número um, e que, portanto, é aquele que pode fazer o que os outros não poderiam. Não é? Aquele que pode gozar do que a lei proíbe, porque ele está fora, ele é uma exceção à lei. Não é? Ora, se o pai é o número um, significa dizer que você é o número dois. Eu, vocês. Quer dizer, a castração não é isso, né? Quer dizer, você se deparar com o lugar modesto de ser o número dois. Né? Que você não pode. Quer dizer, isso tranquiliza o sujeito e subtrai a rivalidade, a paranoia cotidiana, não é? Que é o que o laço social e a castração fazem. O que não quer dizer que resolva, porque a gente, vez por outra, o narcisismo opera e você pode entrar numa certa rivalidade com o outro, ou com uma coisa meio paranoica com o outro e tal, não é? Mas, de maneira geral, a castração tranquiliza o sujeito e permite o sujeito entrar no laço social. Então, se você está no campo fálico social, você está no campo das rivalidades simbólicas e imaginárias, não é? Que são, tanto quanto como o imaginário é inevitável, ele implica que as rivalidades aconteçam, não é? Mas isso não precisa ser uma paranoia, né? Nem tampouco uma depreciação. Porque você pode encontrar um rival que é muito melhor do que você está fudido. Desculpa a expressão, não é?
Porque como é que eu vou superar esse cara que é muito melhor do que eu? Né? Porque isso aparece muito na clínica. Não é? De uma ideia imaginária de que o outro é muito melhor do que você, muito perfeito, e você é um mero número 2 castrado. Não é? E aquele outro... quer dizer, isso tem uma imaginarização narcísica, porque, no fim das contas, quando você vai ver, o outro talvez seja mais complicado do que o sujeito que você está atendendo, porque as pessoas descobrem isso. Não é? Família ideal, perfeita, e tal. Eike Batista, o milionário, bilionário, né? O cara mais inteligente, posou de guru da autoajuda, lá não é? Quando era o único bilionário brasileiro e tal. Está aí. Não é? Quer dizer, você inflar o imaginário, que isso tem a ver com narcisismo, porque, veja bem, você se depreciar também é uma questão narcísica. Não é? O sujeito, por exemplo, Freud dizia claramente isso, a melancolia é uma afecção narcísica. E ninguém se deprecia mais do que o melancólico. Não é? O melancólico está preso preso narcisicamente na sua autodepreciação. Não é? Então a castração tranquiliza o sujeito, não é? Exatamente porque você precisa dessa referência de um outro que não é o igual. O problema, inclusive, que a discussão que o Lebrun faz, né, e a crítica que ele faz aos pós-estruturalistas, é que os pós-estruturalistas, Deleuze, Foucault e Companhia Limitada, destroem essa alteridade no laço social, não é? Ou a própria ideia de igualdade. Eles destroem esse lugar de exceção, não é? De que é um pouco o que acontece hoje com essa história do sexo, né? De que o sexo é apenas, a identidade sexual é apenas uma horizontalidade simbólica histórica, não é? Quase como se não tivesse real aí, não é? Não tem alteridade, não existe mais diferença, só existe diversidade. Não é? Então, é uma planificação, uma horizontalização do discurso na cultura. O lugar de exceção, ele meio que sumiu do mapa. Não é? O Lebrun chama isso de uma imanentização do transcendente. Porque, veja bem, isso que eu estou falando para você, seguindo a discussão que o Lebrun faz, qual é? Que é interessante, de que a linguagem precisa de um lugar de exceção. Não é? Que é exatamente esse lugar do não sentido, do não simbolizável, que é esse lugar do real que não é simbolizável. Não é? Se você vai colocar Deus, Pai, que é exatamente um lugar transcendente, que é um lugar que está fora da imanência da vida social, da linguagem, etc. Não é? Que, se você vai colocar o Pai, a Deus, se você vai tornar isso religioso ou sagrado, tudo bem, a história mostra que nós fizemos isso de várias maneiras. Não é? O problema é quando você acaba essa referência transcendente, não é? Que em psicanálise tem um nome interessante, que a gente pode chamar esse incorpóreo, não é? E tudo se imanentiza, não tem mais alteridade. Não é? Quer dizer, a autoridade de um determinado valor simbólico, ele não existe de uma forma transcendente, porque ele é um mero jogo histórico, discursivo, simbólico, como propõem os pós-estruturalistas. Não é? Deleuze, Foucault, Guattari, Derrida. E é isso que possibilita também o nazismo? No caso do nazismo também, mas porque ali você tem exatamente uma racionalização delirante a partir do discurso científico, não é? Do laço social. Não sei se vocês já perceberam, para entender o nazismo. Toda ficção científica, filme de ficção científica, pode observar, todos eles, todos os filmes de ficção científica, onde a ciência toma o poder, é paranoico. Já perceberam isso? É curioso? E os robôs, as máquinas, estão querendo fazer o quê? Matar os humanos. Não é? Quer dizer, vira um laço social paranoico,
Curiosamente. Por quê? Porque a ciência foraclui o sujeito. A ciência não quer saber do sujeito. A ciência quer planificar o sujeito e universalizar o sujeito. Não é? Eu digo, inclusive escrevi um artigo que vai sair, virou capítulo de livro, vai sair agora, que eu trabalho exatamente com essa hipótese, que a biopolítica ela quer destruir o sujeito. Não é? Porque se você tem um problema sintomático qualquer, e ao invés de você resolver, quem resolve é o remédio, não é? Se você está deprimido, não é você que resolve, não é o sujeito que resolve, é o remédio. Se você está triste, o remédio resolve. Se você está feliz demais, o remédio resolve. Se você está gordo, a cirurgia resolve. Se você está entendendo? A biopolítica, o discurso da biopolítica, que é essa nova racionalidade contemporânea, não é? Ela não considera exatamente o sujeito, porque acha que é uma questão de pragmatismo racional. Por que vocês acham que a psicologia comportamental faz tanto sucesso hoje em dia? Não é? Porque é exatamente essa veia pragmatista de resolver as coisas pragmaticamente, sem sujeito e sem pai. Não é? No caso do nazismo, a lógica é uma lógica científica. É delirante. Mas o discurso é o discurso da ciência. E lembre-se que Hannah Arendt vai dizer que é, pela primeira vez, coisa que nunca sequer era pensável, se produziu a morte em série. Não é? O processo, o campo de concentração, era um processo produtivo aplicado à morte. Porque não era só matar os judeus, não. Eles faziam sabão, eles roubavam os dentes de ouro, os pertences, as roupas e etc. Processo produtivo. É a lógica do processo produtivo. E o discurso científico delirante, higienista, que se tornou nazista, de que uma genética, de que você precisa regular o real, você pode regular os buracos do real pela genética. Não é? Como se fosse possível você, através do saber, não é? Ou de uma genética ou da ciência, você organizar o real. Vocês... meu filho trabalha aqui estagia no laboratório aqui da Unifor, que faz cabra transgênica. Não é? Ele faz biotecnologia na Federal, mas estagia aqui não sei como é o nome do laboratório. É um laboratório famosíssimo aqui, que fez cabra transgênica, tem fama internacional, tem um monte de cabra transgênica aqui, né, que é famoso. É o melhor na área dele, é o melhor aqui do Ceará e um dos melhores do país. Né? Unifor, bacana. E a gente estava conversando, ele me mostrando, ele filmou as cabras, né, me mostrou as cabras transgênicas berrando e tal. Aí foi me explicando, eu disse, rapaz, não estão fazendo isso com gente, não? Aí ele disse, não, é muito complicado, porque que eles pegam, a transgênica é apenas um tracinho do DNA que eles alteram, né, e injetam lá e tal, não sei o quê. Você teria, para fazer gente, você teria que alterar o DNA todo, e é muito complicado, é meio impossível. Eu disse, rapaz, tu tem certeza? Eu disse, deve ter algum laboratório aí que deve estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Não é? E vocês duvidam? Assistam o Gattaca, eu nunca sei como é que se pronuncia, que mostra exatamente isso. Em algum momento que você vai fazer alteração genética, você vai ter um filho com alguma alteração genética, então ele vai ser mais forte, mais sadio, mais potente, não é? Vai envelhecer, não é? Vai viver mais e tal. Quer dizer, vocês duvidam que essa turma aí vai criar uma casta social, não é? Diferenciada? Porque isso já existe, né?